Semanas atrás sobre discipulado na igreja local. Falamos semana passada sobre uma cultura de discipulado, tá bom? E aí aquela liçãozinha que ficou da semana passada é quando você chega na igreja, aí você fala assim, pastor, eu quero ajudar na igreja, o que você tem que fazer? De novo, deixa eu lembrar quem estava aqui. Isso, quem estava aqui domingo passado, ajuda o pastor aqui, por favor, né? Pastor, eu cheguei na igreja, eu quero ajudar a igreja. O que você faz? Ajudar o próximo a seguir Jesus. Peguei a dica do Cláudio aqui na aula de EBD. Mas ficou fraco. Pastor, eu quero ajudar na igreja. O que eu posso fazer? Ajudar o próximo a seguir Jesus. Agora sim. Tá vendo? Já aqui já tem um serviço para você, um serviço para a sua vida, para você que está chegando na igreja, você que está na igreja. Porque muitas vezes nós interpretamos o servir à igreja do Senhor Jesus com um cargo, com uma atividade, e é muitas vezes nesse contexto, nessa cultura que estamos inseridos. Mas na realidade, o serviço do cristão, dentro desse contexto de discipulados, porque Deus nos chamou para sermos assim, discípulos dele e discipularmos, o trabalho é ajudar o próximo a seguir Jesus. Tá bom? Ajudar o próximo a seguir Jesus. Já partindo desse pressuposto aqui, irmãos, nós vamos já resolver muitas questões, muitos problemas na igreja. Porque a gente fica assim na igreja, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que vai fazer? Né? Tem um velho ditado que diz, a cabeça vazia, oficina do diabo, não é? Então já estou dando serviço para você. Ajude o seu irmão a seguir Jesus. Ajude o seu próximo a seguir Jesus. Com o seu exemplo, falamos nisso semana passada. Falamos sobre seguir a liderança. Falamos sobre também dedicarmos a nossa vida uns aos outros, servindo uns aos outros. Ou seja, em tudo isso você está ajudando o seu próximo a seguir Jesus. Facilitando o trabalho de Jesus. Facilitando aquilo, fazendo aquilo que de fato Ele mandou a gente fazer. Por isso, quando você chega na igreja, pastor, eu quero ajudar a igreja, o que você vai fazer? Ajudar o próximo a seguir Jesus. Vou martelar isso até ficar decorado, Cláudio. Ajudar o próximo a seguir Jesus. Essa é a cultura de discipulado que uma igreja deve desenvolver, e é isso que nós observamos, né? Isso que tem dentro do livro das 9 marcas do Evangelho, tá bom? Falando sobre essa questão dessa cultura do discipulado. Por isso, fazer discípulos, dentro disso, é um contexto de relacionamento em que você procura exercer a boa influência espiritual sobre alguém. Tá bom? Influencia alguém, a boa influência. Quando você se reúne com seu irmão, você vai ter papos edificantes, um relacionamento edificante, um relacionamento onde agora você vai ajudá-lo a seguir Jesus. Mas também dentro desse contexto, dentro dessa cultura de discipulado, existe ainda, e é uma continuidade da mensagem da semana passada, existe também uma ação, onde nós vamos trabalhar dentro desse contexto, onde alguém é escolhido. Escolha alguém. É justamente esse contexto aqui, principalmente baseado em João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. E aqui escolha alguém não significa... não vou adiantar aqui que eu vou explicar essa questão da escolha aqui, né? Porque muitas vezes pode dar a ideia de que agora eu vou escolher e a gente vai sempre para o mais fácil. Certo? Sabe lá na escola, você escolhe para... Lembra quando você não fazia isso, mas quando era criança escolhia os amiguinhos, né? Quem você escolhia para ser seu amiguinho? Aí ficava aquela panelinha ali e os outros, né? Espera aí que a gente vai entender o que significa isso. Com base naquilo que o Senhor Jesus fez. Com base naquilo que o próprio Senhor Jesus escolheu. Em João capítulo 15, versículos de 12 a 17, e eu gosto muito desse capítulo, porque o capítulo 15, o Senhor Jesus vai dizer assim, no início do capítulo, eu sou a videira. Eu sou a videira. E videira dá o quê? Não dá azeitona. Videira dá o quê? Uva. E nós estamos na terra da uva. O jundiaense se orgulha dos vinhedos, certo? Quem não foram na festa da uva? Não foram na festa da uva? Muito legal a festa da uva. Aproveite a próxima oportunidade e vai lá para você ver como que é a nossa cidade aqui.
E é muito interessante, porque ali naquele cacho, aquela uva, ali tinha a exposição das uvas premiadas, né? A hora que eu entrei no negócio ali, aquele cheiro maravilhoso, gente, que delícia ali, dá vontade de ficar ali dentro. E Jesus traz essa figura para descrever justamente que a videira, esses cachos de uva, esse fruto, precisa estar ligado nele. Esses ramos, por si só, não dão frutos. E aí ele vem no capítulo 15 e fala assim para os seus discípulos: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fizerem o que ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vocês deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. É muito interessante porque o Senhor Jesus, depois desse contexto onde a nossa vida precisa agora estar atrelada a Ele, Ele chega para os discípulos e diz assim: vou te dar um mandamento para vocês: amem uns aos outros. Por isso o mandamento ele começa aqui já dizendo, e o Senhor Jesus já dando essa deixa, de que amor não é um sentimento. Porque nem sempre a gente sente vontade de amar. Mas sempre quando Jesus vai dizer para amar, ele diz como uma ordem, como um mandamento. E aí fica um grande desafio. Porque você sente vontade de amar muitas vezes? Sente? Não. O amor como sentimento é o amor do mundo, onde você muitas vezes está enganado dentro desse contexto, dizendo: olha, eu não sinto vontade. Irmãos, a gente não vai sentir vontade de amar mesmo. Porque nós queremos, estamos no pecado. E muitas vezes nós vamos amar a nós mesmos do que o próximo. Mas aqui o Senhor Jesus muda isso. É um mandamento. Apesar de que isso não era um discurso diferente para os judeus, porque já fazia parte dos mandamentos. Ame o Senhor de todo o teu coração. Ame o seu próximo. Já fazia parte do mandamento. Mas aqui é um detalhe. O judeu era muito esperto, né? Porque ele era seletivo no seu amor. Ele dizia assim: bom, eu tenho que amar? Tudo bem. Mas a Bíblia não diz que eu devo amar todo mundo. E quem ele amava? Judeus, seus conterrâneos. Gentios? Jamais. Porque gentios estão debaixo da ira de Deus. Porque gentios estarão debaixo do ódio de Deus. Logo, o meu amor é atrelado aos meus conterrâneos, às pessoas que eu quero, às pessoas que agora eu vou designar este amor. Mas aí o Senhor Jesus vem e amplia um pouco mais isso. Ame uns aos outros como eu o amei. Porque agora o Senhor Jesus não está falando mais desse amor que era pregado dentro da lei, mas um amor que o próprio Senhor Jesus está exercendo. Eu já falei sobre isso aqui. Jesus como essa personificação do amor. Porque muitas vezes o amor a gente entende é algo abstrato, é um sentimento. Não dá para ver o amor. Mas agora com Jesus a gente vê o amor. Esse amor é tocado, esse amor é vivido, esse amor é sentido dentro de nós. O amor se materializou na pessoa de Jesus. E agora nós vamos amar como Ele amou. E como Ele amou? Dando a sua própria vida pelos seus amigos. O Cláudio falou até um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Pela manhã, na nossa aula de Romanos aqui. Ele dá a sua vida, Ele entrega a sua vida. E quem são os amigos de Jesus? Só a panelinha? Só os judeus? Não, porque agora isso vai ser ampliado numa ordem de Cristo Jesus, lá no finalzinho de Mateus, onde ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando, discipulando, amando, porque agora vocês são os meus amigos. Não só agora amigo, mas um amigo que obedece a esse amigo maior que é Cristo Jesus. E Jesus muda agora o patamar deles, já não são mais chamados servos, mas chamados de amigos.
E Jesus encerra isso, esse ensinamento, dizendo: porque vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vocês vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Peraí, pastor, mas Jesus não está fazendo aquilo que os judeus faziam? Ele está escolhendo esses amigos, ele está escolhendo essas pessoas, ele está escolhendo essas pessoas, esses discípulos ao qual serão amados. E receberão agora justamente o resultado do seu sacrifício. Sem dúvida. O Senhor Jesus aqui separa estes, assim como dentro desse contexto de discipulado, para agora ser beneficiados pelo seu amor. Porque dentro desse contexto, eles têm que permanecer nele. E aqui, irmãos, isso parece escandaloso. Muitas vezes nós falamos assim. Quando nós falamos de escolha, às vezes até da parte de Deus, né? Essa escolha da parte de Deus, as pessoas ficam chocadas. Como pode Jesus escolher alguns, Deus escolher alguns e preterir outros? Como pode essa escolha da parte de Deus e rejeitar outros? Como Cláudio também disse hoje pela manhã. Por que isso? Lá no céu a gente pergunta, certo, Cláudio? Porque há esse contexto agora da escolha do próprio Cristo Jesus, do próprio Senhor, começando pelos seus próprios discípulos, uma escolha para aqueles que hão de se tornar discípulos de Jesus. E aí é claro que a gente pode entrar num contexto de eleição, num contexto agora de predestinação da parte de Deus para a salvação, e assim por diante, e tudo isso vem surgindo, e tudo isso vem à tona nesse contexto onde o Senhor Jesus diz: eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi para serem meus amigos e agora escolhi também para designá-los, para que vocês deem fruto e que permaneçam. Não só isso, mas também uma escolha para agora ser beneficiado por parte de Deus. Para que vocês sigam esses mandamentos. Uma escolha do Senhor agora, que é um chamado justamente para exercer esse ministério de discipulado e dar frutos para a glória de Deus. E aqui, olhando para tudo isso, irmãos, é muito interessante porque Deus vai nos chamar dentro desse contexto de amor. E aqui não ache que deixa eu só retornar aqui, que eu esqueci uma coisa aqui. Não ache que essa escolha é porque eles eram bonitos, porque eles eram legais, porque eram pessoas fantásticas. Se eu fosse escolher uma equipe, eu não escolheria como Jesus escolheu. Certo? Você escolheria um Pedro? Você escolheria Judas para fazer parte da sua turma? Escolheria Mateus? Escolheria alguns daqueles ali, um zelote, que quer ser um revolucionário? Se você não assistiu lá o The Chosen, assiste lá que você vai entender um pouco do que eu estou dizendo. Aquela ilustração bacana, é uma ilustração bacana ali do que ocorreu. Não seriam pessoas naturalmente escolhidas. E eu entendo aqui que dentro desse contexto a escolha envolve justamente o amor. Por isso, meu querido irmão, não ache agora que você vai sair agora dizendo: eu fui escolhido por Deus, que maravilhoso, olha como eu sou bom, eu fui. Eu lembro quando a gente jogava bola, tinha jogar bola, né? Aí tinha o dono da bola, que chegava lá e agora vamos montar o time. O dono da bola é o dono da bola, então ele sempre ia ser o quê? Escolhido. Mas o perna de pau, ele era sempre escolhido quando? Quando era escolhido, certo, Manders? Certo? E ficava chateado. Porque só os melhores eu quero no meu time. Só os bons, porque eu quero ganhar. Não é esse tipo de escolha que o Senhor Jesus faz. Não são nesses méritos que Jesus faz a sua escolha. Mas os méritos da escolha de Jesus têm como base o seu próprio amor, entregando a sua vida por aqueles que Ele ama. A escolha de Jesus é por amar. E aí você pergunta assim, mas por que Ele me amou e me escolheu? De novo, eu não sei te dizer. Por que eu? Porque esse amor tão forte, esse amor precioso foi derramado a mim.
Porque alguém um dia, Deus colocou um dia na minha vida para falar de Jesus, para demonstrar o seu amor, para me discipular, para que hoje eu estivesse aqui. Por quê? Porque Jesus te amou. Não porque você merecia, não porque eu merecia, não porque nós fizemos algo que realmente deveríamos receber esse favor de Deus, mas simplesmente pelo amor de Deus. Nesse contexto de discipulado, então, meus queridos irmãos, há uma escolha da parte de Deus. Há uma escolha da parte de Deus agora, que Ele vai agora escolher aqueles que hão de ser salvos, aqueles que vão receber essa graça de Deus, aqueles ao qual vão receber esse amor. E a ferramenta para o exercício disso é você, discípulo de Jesus, que um dia também recebeu esse chamado, que um dia também foi agora beneficiado com essa escolha e vive agora os benefícios disso. Deu para entender? Por isso a escolha de amar alguém, ela parte de um dom de Deus. E eu sempre digo aqui na igreja, o amor é um dom derramado sobre os nossos corações, por meio do Espírito Santo. O amor precisa ser algo sobrenatural, divino da parte de Deus. É o Espírito Santo capacitando para que eu ame o meu próximo, para que eu ajude o meu próximo a seguir Jesus. Porque eu, naturalmente, não tenho motivos, vontade e desejo de amar ninguém. Credo, pastor, eu fiquei escandalizado com o senhor agora. Verdade. O bichinho aqui é ruim. Por isso é um dom de Deus, por isso Ele derrama o seu amor, por isso Ele nos capacita a isso, a exercer esse amor para a gente ficar aqui conosco. Não, justamente para agora espalhar esse amor para aqueles a quem Ele escolhe, para quem Ele traz você. Para pessoas que você nunca conversaria, para pessoas que você nunca pararia e daria atenção e falaria de Jesus. E você vai precisar de amor para falar com essas pessoas. Ao longo da minha vida cristã, e principalmente quando eu estava no seminário, Deus colocou algumas pessoas que eu jamais teria vontade de desenvolver um relacionamento naturalmente. Sabe por quê? Essas pessoas não eram o meu perfil de gente que eu... Eu me lembro de um desses camaradas, o Macaé, um carioca. Né? Carioca, né? Não, nada contra os cariocas. Ô, William, vem cá, vamos comer um churrasquinho aqui em casa, não sei o quê. Macaé, você precisa estudar, filho. O Carlos Oswaldo tem que entregar o questionário Carlos Oswaldo. Não, William, não sei o quê. E o Macaé foi alguém usado por Deus, e eu ficava pilhado com aquilo, eu falei, não acredito. E ele levava, não, vamos jogar bola, William, vamos... E aí chegava no fim do semestre, estava quem desesperado? Quem estava desesperado? E eu falava, bem feio. Não, tô brincando. Mas foi alguém usado por Deus justamente para desenvolver coisas que eu jamais desenvolveria na minha vida. E me quebrou em muitas coisas. Porque ele era aquele tipo de cara que chegava na minha casa e não ia embora mais. Ele chegava no café, ele chegava ali depois do café ali, tal, William, não sei o que, e conversava, não sei o que, e dava 10 horas, 11 horas, eu já falei, Deus, o cara não vai embora. Aí vamos fazer almoço, toma aí, né, põe mais água no feijão, tá? E aí eu falei, vai embora, né, agora depois da... Aí nada, 3 horas e ficava, vamos fazer um pão, faz um... o que nós vamos comer à tarde? Vamos tomar um lanche? Meu Deus do céu! Deu para entender? Mas eu aprendi muita coisa com ele. Era Deus trabalhando na minha vida. Assim como outros que Deus colocou na minha vida. Quando eu estava no seminário, ainda cuidando de adolescentes na igreja, lá em Nova Veneza. Alguns que eu tinha vontade de torcer o pescoço. Agora eu posso falar que eles já estão, né? Não pode falar, viu, Gabriel? Os pais dele estão aqui, tá? Tinha lá um menino que o apelido dele era Zóio. E o Renan, que hoje
é meu sobrinho porque casou com a sobrinha da Linda. Entrou na família ainda. Terrível. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ficava, nessa mensagem eu ficava, por que Deus escolheu esses dois? Porque os dois eram encrenca. Porque você falava assim, senta aqui. Não sentava ali, ele sentava lá. Fica aqui, não ficava. E uma vez eu estava em casa lá em Atibaia, meu aniversário, um frio danado. De repente eu escuto... Estava de férias, recesso no seminário já, e eu falei, mas quem que está batendo na porta essa hora? Era no final de tarde. Quando eu abro a porta, os dois entram, pulam em cima de mim assim, ó, me agarra e joga no chão. William, nós vamos trazer um presente para você, William. Eu falei, mas eles não tinham nem 18 anos. Aí eu falei, como assim? Não, a gente veio trazer um presente no seu aniversário, a gente trouxe um presente. Aí eu fui abrir o presente, era uma samba-canção. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui, seus doidos? Não, porque a gente veio aqui trazer o seu presente no aniversário. Eu falei, mas sua mãe sabe que você está aqui porque vocês nem têm idade. Pegaram um ônibus de Campinas, não tinha ônibus para Atibaia, foram para Bragança, de Bragança desceram na Fernão Dias pegaram carona até o seminário, da portaria do seminário, não sei como o porteiro deixou eles entrar. Eu falei, como deixou esses marginais entrar? Né? E foram lá. E era difícil de amar aqueles meninos. Deu para entender? Mas Deus colocou na minha vida. Um até virou meu sobrinho hoje. Está entendendo como Deus faz essas coisas? Onde Deus prepara isso na sua escolha soberana, no seu amor, dentro do seu contexto, do seu amor todo-poderoso, colocará pessoas escolhidas por Ele na sua vida, para você amar. Assim como Cristo amou. Por isso essa escolha aqui, muitas vezes não tem a ver com a nossa escolha, porque se eu fosse escolher, eu não escolheria o Macaé para ser meu amigo, eu não escolheria o Renan, nem o Zóio, fora os outros. Fora outros. Que Deus colocou na minha vida. Onde foram bênçãos na minha vida, pude ser bênção na vida destes. Essa escolha aqui, meus queridos irmãos, debaixo desse amor de Deus, colocará pessoas, às vezes desesperadas, pessoas difíceis, pessoas das mais diversas situações, para que a gente possa amar. E aí, a nossa decisão é, eu vou amar essa pessoa como Cristo amou. Por quê? Você vai expulsar essa pessoa da sua vida? Vou pegar um exemplo aqui, seu filho. Ah, filho é fácil amar? Filho é fácil amar? A mãe fala assim, filho é fácil amar. Não, não é. Não é fácil amar. Deixa eu escandalizar os filhos aqui esta noite. Pai e mãe tem que orar muito para amar você, viu, meu filho? Porque você dá dor de cabeça. Aí, pastor, os pais não precisam concordar, não. Pode deixar que eu falo agora, porque olha, é difícil de amar uns moleques, hein? Umas meninas, uns filhos. Certo? Mas aí você tem que amar como Jesus amou. E ele não saiu do jeito que você queria. Ele não saiu do jeito que você queria. Meu avô, quando eu ter nenê, eu já estava conversando lá em casa com a Isabela, não sei o que, a gente falando assim, quando vai ter... Não vai ser assim. Não vai. Sai atravessado. O bicho sai esquisito, sai doido de dentro da barriga da mãe. Nem a mãe sabe o que fazer com aquela criatura. Ainda bem que tem um amor de mãe. Mas o amor de mãe não é ainda o suficiente. Precisa do amor de Jesus. Mas é Ele que Deus colocou na sua vida para você discipular, pai e mãe. Deu para entender? E quando eu fico adolescente? Fala assim, agora já resolveu meu problema, né? Se converteu, entreguei a vida a Jesus, está na igreja. É assim? E quando fica jovem? E quando casa? Para, pastor, para. Mas são essas pessoas que Deus colocou na vida de um pai e de uma mãe para discipular.
Por isso, irmãos, essa escolha envolve amor. E quando nós recepcionamos isso, nós estamos recepcionando a manifestação do amor de Deus na vida dessas pessoas. Quando essas pessoas chegam a nós, é justamente Deus derramando o seu amor sobre elas, para que elas agora se aproximem de Cristo Jesus. E nós não podemos fugir disso. Deus me ajuda a amar como o Senhor amou essa pessoa, como o Senhor me amou. Porque agora, como o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, esse é o meu mandamento: amem uns aos outros. Você, discípulo, obedece o mandamento do Mestre, que é amar uns aos outros, com o amor de Cristo Jesus. E aqui eu quero dar algumas aplicações. Quem você pode amar dentro desse contexto? E qual os possíveis candidatos para você fazer isso, para você aplicar isso? Por exemplo, numa cultura discipulada, os possíveis candidatos para você exercer esse amor de discipulado é um membro da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai escrever assim: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial dos membros da sua casa, terá negado a fé e é pior que incrédulo. Muitas vezes o Senhor Jesus, Paulo aqui justamente está dando essa orientação à igreja dentro desse contexto de que agora é responsabilidade do crente a sua família. Idosos, crianças, pessoas que estão necessitadas, primeiramente da sua família. E se você não cuidar disso, é pior que o incrédulo. Há uma responsabilidade de discipulado. E aqui, meus irmãos, a Bíblia traz esse contexto, mas há um desafio aqui dentro desse contexto de discipulado. Porque amar membros da família muitas vezes não é tão simples assim. Amar sogra é uma beleza, eu amo. O pastor tem que mexer com sogra, né? Vamos falar, o cunhado, é fácil amar o cunhado? Pastor, para. Cunhado, sabe aquele cunhado que chega em mala, e vem com a mala? Não é tão simples assim. Mas é muitas vezes esse contexto de família que Deus nos coloca para sermos discípulos, discipuladores. E aqui é um desafio, irmãos. Eu entendo que esse é o grande desafio dentro desse contexto ministério de discipulado, que é justamente um discipulado dentro da família, onde desse discipulado de amor familiar. Alguns vão dizer assim: nossa, a família do pastor, os irmãos do pastor, a sogra, os cunhados do pastor, é tudo uma bênção, porque eles têm um pastor na família. É sério isso? Não. A propósito, muitas famílias até se vangloriam. Nossa, o meu filho é pastor, o meu genro é pastor, olha, eu tenho um pastor. Mas eles não obedecem o pastor, tá bom? Meu cunhado não. Esquece. Meus irmãos, esquece. Se sentem honrados lá de ter. Mas eu sou irmão. Mas há um desafio. Há um desafio aqui que nós vamos ter que lidar e que Deus muitas vezes coloca membros da nossa família para justamente exercer esse amor em discipulado. E as Escrituras justamente trazem esse contexto. Nesse contexto inicial, por exemplo, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, sogra, sogro, genro, nora e assim por diante, cunhado. Membros da família, onde muitas vezes Deus vem dizendo: está aqui. Vai, meu filho, aproveita a oportunidade. Vai, meu filho, discipula ele, o ame, coloque a sua vida, apresente Cristo para ele, membro da família. Por outro lado, eu vou também dar aqui um alerta para você. O Senhor Jesus também disse que nesse ministério de discipulado com família, provavelmente você vai arrumar inimigos na sua família. Provavelmente você vai ser rejeitado pela sua família, por você seguir Jesus. A propósito, a própria família de Cristo Jesus, os irmãos de Cristo Jesus, não seguiram Jesus inicialmente. Quais os irmãos de Jesus foram chamados para ser discípulo? Quais os irmãos de Jesus? Lembra de algum irmão de Jesus que foi chamado para ser discípulo? Nenhum. O único que depois se tornou líder da igreja foi Tiago, mas que antes não era discípulo de Jesus. Tiago, irmão de Jesus.
Os irmãos de Jesus não seguiram Jesus. Propósito, os irmãos de Jesus questionavam, ficavam passando pressão. Jesus vai lá e se apresenta. Você não é o Messias? Vai lá na Páscoa, é a época da Páscoa, se apresenta em Jerusalém. Ficavam tentando Jesus. A própria Maria, quando por ocasião da transformação da água em vinho. Jesus, acabou o vinho. O que Jesus responde para ela? Eu tenho eu contigo, mulher. Não chegou a minha hora ainda. Deu para entender? O desafio que é o discipulado de família. A propósito, o Senhor Jesus vai dizer que em nome dele, por causa dele, muitos pais e filhos se separarão. Nora da sogra se separará, vai se separar por causa dele, por causa de Jesus. Perseguição. Porque você, meu querido irmão e irmã, vai buscar seguir a Jesus. Mas, por outro lado, muitas vezes tem uma família que não quer seguir Jesus. E isso é um sofrimento muito grande. Mas é essas que nós precisamos continuar amando. O segundo grupo de pessoas que nós podemos, assim, ser usados por Deus para derramar o seu amor sobre eles, é muitas vezes pensar numa condição espiritual adversa, onde o homem natural não aceita as coisas do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É muito interessante, irmãos, porque você deve discipular seus amigos não cristãos, mas não no sentido de discipulá-los como cristãos. Porque aqui nós precisamos lidar com pessoas que ainda não tiveram esse encontro com o Senhor Jesus. Você começa a discipulá-los, apresentar Cristo para eles. E é aí que você precisa estar. Foca nisso. Sabe por que muitas vezes nós erramos nesse discipulado, no evangelismo e discipulado com os não crentes? Porque nós queremos implantar valores, virtudes, bênçãos que são coisas relacionadas ao povo de Deus para quem não é povo de Deus. Eu quero exigir de um crente de um não crente que ele largue os vícios para seguir Jesus. Eu quero exigir desse não crente que ele largue a vida promíscua dele para seguir Jesus. É assim que funciona? Não. Você fala de Cristo para ele. Você anuncia a salvação de Cristo Jesus. E só depois o Senhor Jesus fará um milagre na vida dele para abandonar aquilo que precisa ser abandonado. Muitas vezes nós erramos, e eu já peguei muitas situações assim de pessoas que não são crentes e justamente têm esse entendimento de que agora ele precisa abandonar o álcool, abandonar o alcoolismo para vir para Cristo Jesus, porque isso foi passado para eles no contexto de religião, num discipulado errado. Jesus é quem faz isso. Jesus é que vai transformar a vida dessa pessoa. Por isso, queridos irmãos, aquela ideia de que, olha, muitas vezes vai aparecer situações aqui, eu já falei sobre isso em escola dominical, já falei, olha, meu casamento está assim, assim, assado, e aí você fala assim para o marido, né? Não, é porque Jesus tem que, não sei o quê. Você vai dar valores e princípios de um crente, mas ele não é crente. Ele não é crente. Sabe o melhor testemunho da nossa parte nesse sentido? Muitas vezes, olha, eu não enfrentei talvez o problema que você está enfrentando, mas eu também tive certas dificuldades na minha vida quando eu não era crente. Quando eu não era um discípulo de Jesus. Quando eu não entendia, quando eu não tinha o poder de Deus na minha vida. Mas a partir do momento que eu fui salvo por Cristo Jesus, o trato com a minha esposa mudou. O trato com os meus filhos mudaram, porque agora eu vivo o amor de Cristo Jesus em minha vida. É diferente assim? Você quer Jesus como Salvador? Você crê em Jesus como Salvador? Faça essa pergunta para ele. Porque é assim que lidamos com o não crente. É assim que lidamos com a pessoa que não tem os mesmos valores cristãos, os mesmos valores de Cristo, porque ela não tem Cristo. Não mude o sentido da coisa. São essas pessoas que nós vamos manifestar o amor de Cristo Jesus.
o amor de Deus. Nessa cultura de discipulado também, nós vamos manifestar esse amor de Cristo dentro desse contexto de igreja local. Eu já falei um pouquinho sobre isso nas últimas mensagens, mas eu quero retomar aqui algumas coisas. Lembre-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês. Observem o resultado e o estilo de vida deles e imitem a sua fé. Semana passada eu já falei um pouco mais sobre isso, mas precisamos lembrar que nós derramamos esse amor de Cristo, vivemos esse amor de Cristo no contexto da igreja, sendo exemplo uns para os outros. É claro que aqui Hebreus está falando sobre os líderes, que líderes agora da igreja parece que vão ter uma responsabilidade ainda maior nesse sentido. Por isso, liderança da igreja não é brincadeira. Quer ser pastor? Não é brincadeira. Porque agora vocês estarão numa vitrine, onde agora as pessoas observarão o resultado do estilo de vida, imitando a fé. A forma como você age e a forma como você vive, a forma como que você lida com as coisas. E aqui, irmãos, eu quero confessar quantas vezes eu fui um mau exemplo nisso. Dentro do contexto de igreja, num discipulado, quantas vezes eu pequei nisso. E isso é de doer o coração. Porque é uma vergonha para o Evangelho. Quantas vezes eu deixei de exercer esse amor? Quantas vezes muitas vezes, poderia ter amado mais, tido mais paciência, mas não tive. Essa é a função. Essa é a relação. Mas não só o pastor, todos nós devemos viver como exemplos uns para os outros. Crentes, irmãos, sejam exemplos uns para os outros. Sejam exemplos. Ouçam o ensino. Justamente agora, vivam o ensino, aquilo que você tem aprendido como um exemplo. Busque o Senhor através daquilo que você tem tido de ferramentas para que você seja um exemplo para os de dentro da igreja, para que as pessoas vejam a sua vida também e os de fora. E os de fora. Por isso não é apenas um contexto, e isso começa simplesmente frequentando a igreja. É inadmissível, por exemplo, você ser um turista da igreja, que vem uma vez por mês na igreja. Ninguém está vendo que exemplo que você está dando. E você não está exercendo esse exemplo dentro da igreja. Você, pelo contrário, está sendo um mau exemplo. Ninguém virá na igreja, pronto. Você convida alguém para vir para a igreja, você vem uma vez por mês. Vamos lá na igreja, mas você só vem uma vez por mês. Aí o visitante vem, você não vem. Cadê o fulano? Aí ele se torna mais crente que o que trouxe para a igreja. Porque não vem na igreja. Tem compromisso na igreja. Mas como Deus usa até a mula, então usou até você também. Preguiçoso. Que não vem na igreja. Não é verdade? Porque você foi um mau exemplo. Mas Deus usa até o mau exemplo. Até o mau crente, acredite se quiser. Porque Deus é gracioso. Mas Ele não quer isso. Ele quer que cada um de nós sejamos esse exemplo. Uns para com os outros. Eu gosto muito dessa ideia. Por exemplo, a gente vai dos adolescentes que estiveram no acampamento. Meninos que agora e meninas que estão deixando a fase da infância, da criancice, da meninice, para se tornarem adultos. E para se tornar adulto, para virar um adulto, você precisa andar com adulto. Com gente crente, com gente séria. Vai começar a participar do grupo de jovens, começa a participar de coisa séria, começa a amadurecer, porque precisa abandonar a criancice, a meninice. Mas se existem adultos meninos, existe um problema também. Por isso o crente não pode ser uma criança grande, uma criança mimada. Porque agora a palavra de Deus está na sua vida, ele precisa viver esse exemplo. Paulo também vai dizer aqui, dentro desse contexto, está pequenininho aqui, mas você pode abrir lá em Tito, capítulo 2, versículos de 2 a 7, os versículos de 9 a 10 e o versículo 15, onde Deus vai nos apresentar nesse contexto de discipulado também gêneros diferentes, situações diferentes. É muito interessante porque Paulo dá uma ordem para Tito,
de que ele deveria ensinar vários grupos de pessoas dentro da igreja, para que esses grupos de pessoas ensinassem esses grupos de pessoas. Ele vai dizer assim: ensine os homens idosos, porque Tito era um jovem, não era um idoso. Ensine os homens idosos, ensinar um jovem a ensinar um idoso é complicado. Porque alguém mais velho vai dizer assim: quem é esse moleque para me ensinar? Por isso que Paulo diz lá em Timóteo: ninguém despreze o fato de você ser jovem. Porque idade não significa maturidade. E ele vai dizer assim: ensine os homens, Tito capítulo 2, versículos de 2 a 7. Ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Esse jovem pastor Tito, recebe uma ordem de Paulo para ensinar esses irmãos mais velhos. Mas olha só o que ele precisa ensinar. Eu estou lendo a nova Almeida atualizada aqui, tá bom? Talvez na sua NVI deve estar diferente aqui. A serem moderados. Jovem é moderado? Muitas vezes. Às vezes não é. Mas ele precisava ensinar isso, esse tipo de moderação para os mais velhos. Respeitoso, digno de respeito. Sensatez. Jovem muitas vezes é sensato, é? Mas ele precisava ensinar. Sadios na fé, no amor, na perseverança. Mais velhos. Você, Tito, ensine os mais velhos. Nós, homens mais velhos, estamos ensinando uns aos outros isso. Estamos abertos a esse tipo de coisa, a esse ensinamento, a essa moderação, o respeito, a sensatez, uma saúde de fé. Às vezes a gente precisa se aproximar dos jovens também e ver as lutas, as dificuldades, as situações que muitos dos jovens estão vivendo. E eu já vivi situações, muitas vezes, né, situações assim de pessoas mais velhas, extremamente arrogantes, que não querem aprender, não se misturar com ninguém, não aprender nada, porque já acha que sabe tudo. Ensine, ande com os mais velhos, irmãos mais velhos. Temos muito a aprender com os irmãos, e os irmãos aprenderem conosco. Por isso que eu gosto desse tipo de igreja que... Eu tenho aversão a esse tipo de igreja emergente, igreja que é para um foco tal, igreja... Não, porque aqui é a igreja de jovens. Igreja de jovens. Não, porque aqui é a igreja dos ricos. Porque aqui é a igreja da galera tal. Porque aqui é a igreja... Não, a igreja do Senhor Jesus é para todos. Jovens, crianças, mulheres, homens, idosos e assim por diante. Um aprendendo com o outro. Bate um papo com o Vanderlei ali para você ver. Apesar que o Vanderlei é jovenzinho. Você vai aprender muito com o Vanderlei. Já conversou com o Vanderlei? Primeira pessoa que eu fui na casa aqui em Jundiaí foi o Vanderlei. Ele já chegou e falou assim: ó, pastor, ó, você vai pá, você vai lá. Já falou o que ia acontecer comigo. Ó, Vanderlei. Vixe, Vanderlei. Quase que eu não vi por causa de você, Vanderlei. Faz tempo isso, nem precisa nem falar, né, Vanderlei? Mais de 18 anos. Não só isso, mas esse Tito, agora esse pastor tem que ensinar quem? As mulheres idosas. O pastor ensina as mulheres? É. A serem reverentes na sua maneira de viver. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Acho que as irmãs lá, ó, talagava, filho. E aí, conforme talagava, o que acontecia? Deixava a reverência, né? E aí, a língua ficar solta, vai falar mal dos outros. O problema aqui é o álcool. Deu para entender? Ou seja, Tito, chega lá, fala para as irmãs mais velhas, acabou o álcool. Porque o álcool está fazendo estrago no meio delas. Estou brincando, irmãs. Mas é mais ou menos isso. Ensina o que é bom. Assim, inclusive, essas irmãs poderão agora orientar as mais jovens a amar o marido, os filhos, serem sensatas, puras, estarem ocupadas em casa e assim por diante, serem bondosas. Irmãs um pouquinho mais
não velhas, né? Mas maduras aí. Mais experientes, obrigado, Luiz. Mais experientes. Olha que ministério de discipulado é esse. De ensinar agora as mais novas, de serem ensinadas a andar com prudência. E o pastor muitas vezes tem essa função. Minha irmã, zíper. Irmã, prudência. Irmã, haja com sensatez. Irmã, mas o pastor não vai com a minha cara, mas o pastor só pega no meu pé. Mas o pastor... Irmã, por quê? Porque nós estamos ensinando uns aos outros. As irmãs mais novas, humildade para aprender com as mais velhas. E não fiquem agora achando de uma forma orgulhosa que já sabe tudo. Porque agora as irmãs mais novas vão dizer assim, eu não vou criar os meus filhos como eu fui criada pela minha mãe. Quando eu casar e tiver o meu neném, vai ser tudo diferente. Aí ele liga lá, mãe, eu não sei o que eu faço com essa criatura. Aprende com a mãe. Destitua-se do seu orgulho. Eu não tenho nada para aprender com essas velhas aí da igreja. Essas futriqueiras. Tem gente que fala assim. Essas velhas maritacas aí que ficam... Não faça isso. Respeite as irmãs mais velhas. Porque elas agora têm experiência, vivência agora. E é nesse discipulado que Deus trabalha a nossa vida. É assim que Deus trabalha. Não só isso, mas Paulo ainda vai dizer, encorajem os jovens, ensine os jovens a serem prudentes. Olha só, irmãos mais velhos, as irmãs mais idosas, as moças da igreja, os jovens da igreja, encorajem, ensine os jovens a serem prudentes. Jovens, sejam prudentes. Não vivam adrenalizado. Tem jovem que quer viver adrenalizado, sabe que viver tomando Red Bull toda hora, assim que ele fica... Sabe aquele bichinho do Sem Floresta? Que ele corria, que ele toma um Red Bull? Ele parece aquele... O cara não para, o cara não reflete. Calma, a jovem é adrenalizado. Entendeu? Seja sensato. Aí ele quer pular de bungee jump, né? Subir no 8º andar para pichar o andar. Aí cai, morre. Pega o carro, pegou o carro agora eu vou deitar. Bate o carro. Você está sendo insensato. Rapaz, seja prudente. Cuidado. Não corra risco. Encoraje os jovens a serem prudentes. Jovens, cuidado com isso. Você fica aí, só nos... Deixa eu ver aqui com as meninas, né? Que ela é bonita, pastor. Seja prudente, cara. Você orou? Você orou por isso? Seja prudente. Porque se escolher errado, dançou. Mas eu tenho amor para dar. Amor. O Rodrigo chegou para mim. Vou pegar agora, Rodrigo. Pastor, adrenalizado, assim, ó. Pastor, e aquela moça lá na igreja, a Rebeca, muitos anos atrás, já jovem na igreja, e aquela moça lá na igreja, morava lá no Terra da Uva, estou saindo do carro, pastor, e aquela moça lá na igreja, pastor, a Rebeca, pastor, para tudo, porque o pai dela é bravo. Foi prudente, olha lá. Hoje casou com a Rebeca, né? Domou o sogro, olha lá, vai sair da internet isso aí, Rodrigo. Mansou o sogro. Hoje o sogro ama ele. Prudência. Deu certo. Deu para entender? Não só isso, mas você, Tito, seja você um exemplo também para eles. Falando para Tito agora também. Fazendo o que é bom. No ensino, mostra integridade, seriedade. Não é brincadeira, Tito. Não é para subir no púlpito e fazer piadinha. Não é stand-up comedy no púlpito. Não é para entreter. Seja exemplo, ensine a verdade. Ensine também os escravos a submeterem aos seus senhores. Pastor, a Bíblia fala de escravidão. É um contexto de escravidão. Essa igreja tinha escravos no meio dela. Escravos e senhores.
Mas aqui, esses escravos precisavam submeter, não roubar aos seus senhores também. Paulo não mandou fazer uma revolução para quebrar a escravidão, simplesmente submetam-se. E aqui existe um contexto que não dá tempo para a gente entrar nisso. E a Bíblia não defende a escravidão. Claro que não. Muito pelo contrário, a Bíblia vem trazer agora uma regulamentação para isso, porque a situação era pior ainda. Isso é o que você deve ensinar, encorajando, repreendendo com toda a autoridade. E ninguém despreze você. Gênero. Pessoas na igreja. Pessoas que Deus vai te colocar. Pessoas que você vai agora exercer esse ministério de discipulado. Moças junto com as moças, rapazes junto com os homens, e assim sucessivamente. Irmãs junto das irmãs. O grupo de homens junto com os homens. Essa semana teve lá o clube da leitura. Homens, nota 10. Homens discipulando uns aos outros. Também, já encerrando aqui, irmãos, Deus vai colocar gente diferente de você. Como eu já falei. Pois por meio de Cristo, como ele declara em Efésios, nós não há judeus nem gentios, temos acesso ao Espírito, ao Pai. Precisamos lembrar disso. Não tem mais agora essa separação, judeus, gentios. Deus colocará pessoas diferentes de você, para você discipular. Totalmente diferente. Gente esquisita, gente estranha. Mas você vai amar essa pessoa, como Cristo amou. Por isso, também, pessoas que estão dispostas a aprender. Da mesma forma, vós jovens, sujeitai-vos aos presbíteros, revestivos de todos vós de humildade, uns para com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Nesse contexto agora, onde Deus derrama esse amor, essa capacitação de discipulado, há também a necessidade de uma disposição de aprender e humildade com isso. Humildade de aprender a palavra de Deus, humildade para aprender os preceitos do Senhor, humildade para aprender agora justamente aquilo que o Senhor quer para a sua vida e não sair orgulhosamente dizendo, isso eu já sei, isso não faz diferença na minha vida. Olha, irmãos, é tão bom sentar na igreja, muitas vezes, sentar na igreja e ouvir, se alimentar, aprender. Porque isso aqui, esse púlpito, ele suga a minha alma. Ele suga tudo de você. E tem hora que você está vazio. E aí, vazio vai oferecer o que para a igreja? O que eu ofereço para a igreja? Por isso eu tenho que estar disposto a aprender. Um dos maiores desafios meus no ministério é você ler toda semana, assistir mensagens, leitura. E eu estou fazendo uma coisa, eu estou lendo, eu estou assistindo mensagem, porque eu preciso aprender. Porque senão o que eu vou ensinar? Falar para o chat GPT fazer uma mensagem para você? Ler um texto e dizer que a graça do Senhor Jesus aplique a palavra do Senhor em vossos corações. É isso. Por isso, esteja disposto a aprender. Quando nós chamamos para as atividades da igreja, quando nós convocamos você, justamente é para você aprender. Sexta-feira tem reunião de casais aqui. Para você aprender, ser o melhor marido, ser uma melhor esposa. Não tem mais nada para aprender. Minha vida já está. O casamento já está nota 10. Então vem ensinar. Obrigado, Luiz. Vem dar dica para nós como é que faz. Não é isso? Porque eu não tenho mais nada para aprender. Sério? Sério isso? Por isso, irmãos, dentro dessa cultura de discipulado, ajudar os outros a seguir Jesus, justamente é por esse exemplo, por essa atitude, por esse conceito de amar assim como Cristo amou. Obedecendo ao Senhor Jesus nesse mandamento. E nessa semana que estamos começando, que você se coloque diante de Deus nesse sentido. Porque agora, como o Senhor Jesus amou, como Jesus escolheu você, Ele escolherá outros e colocará essas pessoas na sua vida para você exercer um ministério de discipulado na vida destes. Quem são essas pessoas? São aquelas que o Senhor Jesus encaminhar. São aquelas que são escolhidas por Jesus. E essas pessoas você vai amar como Cristo amou, se você vai aprender isso a partir de Cristo Jesus. Vamos orar?
Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Eu quero pedir para que você, neste momento de oração,